Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que têm dificuldades de ansiedade social dizerem mais ou menos o seguinte: quando tem só eu e uma pessoa na situação, até que eu consigo me sair bem, né? Eu não fico tão ansioso, eu consigo iniciar e manter uma conversação, eu consigo até ter uma certa desenvoltura social e assim por diante, né? O problema começa quando tem duas ou mais pessoas na situação, né? E eu tenho que interagir com mais de uma pessoa, né? Essa condição em particular costuma produzir estados de ansiedade muito mais relevantes quando existe só uma pessoa na interação social. Por quê? Porque normalmente o indivíduo que tem ansiedade social, ele fica com a atenção dele, digamos assim, focada no lugar errado, né? Então, o indivíduo está ali, naquela situação social, com duas ou três pessoas, por exemplo, e ele fica preocupado, ele começa a voltar a sua atenção para uma terceira pessoa da interação que estaria, né, de fato ela está observando o comportamento desse sujeito e, consequentemente, julgando ou fazendo algum tipo de avaliação sobre o desempenho do sujeito naquela situação. Tudo bem? De forma que o indivíduo ele começa a se concentrar em não parecer inadequado, não manifestar algum tipo de comportamento que pode ser julgado como estranho, inoportuno, inconveniente, assim por diante. Tudo bem? Então, ele começa a se focar em parecer adequado a esse terceiro observador da interação, e isso acaba produzindo um efeito inverso. Qual? O indivíduo, na medida em que ele não se concentra no que o interlocutor está dizendo, ele começa a ficar mais ansioso ainda. Ele ficando mais ansioso, ele começa a focar, a prestar mais atenção na sua própria ansiedade. Por sua vez, isso faz com que a ansiedade aumente ainda mais. E aí, digamos assim, como um efeito final, de fato o comportamento dele começa a parecer meio inadequado, ou meio esquisito, ou alguma coisa do gênero. Tudo bem? Então aquela crença, aquela ideia de que ele mais temia, que era ser julgado como estranho ou inadequado, passa a se fazer realidade, né? Na medida em que o comportamento dele, de certa maneira, começa a ficar meio desorganizado, né? Bem, como é que vocês podem lidar, né, de uma maneira mais produtiva quando vocês estão numa interação com duas ou mais pessoas? Tá? A primeira coisa é a questão da atenção, né? Por que a atenção? Gente, a atenção é um processo fundamental nos casos de ansiedade social, em particular, né? Eu diria que em basicamente todos os quadros de ansiedade e depressão, né? Mas na ansiedade social em particular, em geral, o indivíduo ele concentra a sua atenção sempre no lugar errado, né? Isso é uma realidade. Por quê? Porque ao invés de, por exemplo, se tem ele e mais duas pessoas na interação, e aí ele está interagindo com apenas uma dessas pessoas, né? E aí, ao invés dele estar prestando atenção nessa pessoa que ele está interagindo, ou seja, no que a pessoa está dizendo, no comportamento dessa pessoa, no olhar dessa pessoa, ele está com a cabeça, né, com a atenção voltada para essa terceira pessoa aqui, né? Por quê? Como eu falei no início do vídeo, ele fica preocupado se essa terceira pessoa aqui está observando e está julgando o comportamento dele de alguma maneira negativa. Tudo bem? Então,
Uma outra preocupação que esse indivíduo pode ter numa situação dessa é a seguinte: bom, será que se tem 3 pessoas na situação, né, e eu estou com a minha atenção voltada para uma dessas pessoas, será que a outra pessoa não vai achar que eu estou ignorando ela, não vai achar que eu estou rejeitando ela de alguma forma, e isso pode soar ofensivo e coisas do gênero? Né? Então reparem que nessa situação social específica que eu estou colocando para vocês aqui, onde tem 2 ou mais pessoas na situação, o indivíduo com ansiedade social, via de regra, ele fica com 2 focos de preocupação, né, ou de atenção, que são fundamentalmente inadequados. Quais? Primeiro, uma preocupação está sendo observado e julgado por essa terceira pessoa, com a qual ele não está interagindo diretamente. E o segundo foco de preocupação é se ele, de alguma maneira, por não estar voltado para essa terceira pessoa, se ele está sendo ofensivo por estar ignorando ou por estar rejeitando essa outra pessoa. Né? No final das contas, é uma preocupação, né, de cunho excessivo e inadequado com essa terceira pessoa. Né? Então, a ideia básica, né, de como que vocês podem lidar com esse tipo de situação é voltar a atenção para o lugar certo. Né? Qual? A pessoa com quem você está interagindo diretamente. Né? Então, comece a prestar atenção, faça esse esforço de comportamento, de prestar atenção na pessoa com quem você está interagindo diretamente, esqueça dessa terceira pessoa. Né? Finja que ela não está ali, finja que ela é invisível. Não se atente para a presença daquela pessoa. Né? Mantenha o seu contato visual sempre com a pessoa com quem você estiver interagindo. Ocasionalmente desvie esse contato visual, para que o próprio contato visual também não fique uma coisa ofensiva de você ficar encarando a pessoa o tempo todo. Né? Eu já falei sobre isso em alguns artigos e em alguns outros vídeos, né, a questão do contato visual, mas nessa condição particular, evite olhar, evite fazer contato visual com essa terceira pessoa. Né? Eu estou querendo enfatizar isso aqui, gente. Quando tiver uma terceira pessoa na situação, procure encarar ela como sendo uma simples espectadora que não tem poder de julgamento, ela não está interagindo com você diretamente. Tudo bem? Então, o processo de atenção ele é central para lidar com essa situação. Na medida em que você começar a conseguir focar a sua atenção no lugar certo, você vai perceber que os estados de ansiedade vão ficar mais sob seu controle, né? A própria situação social vai ficar mais sob seu controle e você não vai, digamos assim, ter essas crenças de ser inadequado, ou de parecer inadequado ou estranhos, não vai ter essas crenças confirmadas. Tudo bem? Bom, então é isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema também que vocês gostariam que eu tratasse aqui no canal, vocês podem escrever para mim também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.